Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração na presença do Senhor, sempre alegres de poder estudar a Sua palavra, de poder contemplar aquilo que está escrito e separado para nós. Não se esqueça, como eu sempre digo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com sua família, com seus amigos, com todas as pessoas que você deseja que sejam salvas, que cheguem ao conhecimento da verdade, que consigam algum tipo de clareza bíblica para poder atravessar suas adversidades. Continuaremos nossa leitura em Romanos capítulo 12, conforme nós estamos estudando a carta aos Romanos, capítulo 12, leremos a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu queria ler só esses dois versículos hoje, irmãos, porque eles são muito importantes, muito conhecidos e fundamentais para que a gente possa ter um bom entendimento bíblico, uma boa compreensão e entender qual é o sentido de toda essa carta que nós estamos lendo desde o capítulo 1, qual é o sentido dela, qual é a finalidade dela, por que Paulo a escreveu. E aqui está a resposta. Ele faz uma oração, ele diz: rogo-vos, faz um pedido ao povo da igreja de Roma. E ele diz: pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, irmãos. Se fosse falar em português claro hoje, ele diz: irmãos, pelo amor de Deus, eu imploro vocês, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos lá. O apóstolo Paulo vai citar culto racional em algumas outras oportunidades. E ele vai mencionar culto racional como aquele culto que não tem confusão, como um culto que é didático, como um culto que é espiritual, sim, como um culto que detém os elementos de culto que a Bíblia nos manda ter como elementos de culto: leitura da palavra, ensino, oração, adoração e louvor, né? Confissão de pecados, dedicação, esses elementos que estão presentes no culto, né? Do culto neotestamentário, o culto do Novo Testamento, e que estão presentes até hoje nos nossos cultos, ou deveriam estar, né? Na Igreja Metodista está, graças a Deus. E ele diz: quero que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É evidente que apresentar o corpo como sacrifício vivo não nos remete ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele não nos orienta a nós nos sacrificarmos de novo, como se nós fôssemos expiar nossos pecados com isso. Ele está dizendo que para que nós possamos oferecer um culto decente a Deus, todo o nosso corpo precisa estar entregue à vontade de Deus. Senão nós não conseguiremos entender e nem viver a plenitude do que Deus tem para nós. Para Deus é tudo ou nada. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu vou dar meu dízimo, eu dou 10% para Deus. Ah, eu dedico meu domingo para Deus. Eu dedico minha quinta-feira para Deus, minha terça-feira. Amados, não existe dedicar alguma coisa para Deus. Existe dedicar tudo ou dedicar nada. Por quê? Quando eu estou no meu trabalho, eu também tenho que oferecer culto a Deus. Quando eu estou no transporte, eu tenho que oferecer culto a Deus. Quando eu estou na escola, eu tenho que oferecer culto a Deus. A minha vida precisa ser um culto. Porque senão, se ela não for, o que eu faço nos domingos, nas terças, nas quintas, nas sextas, torna-se mera religiosidade. Então, nós precisamos nos atentar a isso. E quando ele fala de culto racional,
Ele não pode falar de simplesmente um dia de culto. Porque, pô, vou oferecer o meu corpo como sacrifício para um dia de culto. Não, ele está falando que o nosso culto racional é a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, nossa alma, nosso corpo também está totalmente voltado para os desígnios, a vontade e a promessa de Deus. Nós estamos totalmente voltados para isso. Em todas as coisas que a gente faz, a gente está sempre glorificando a Deus. E nós precisamos ter isso em mente. E ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos conformeis com esse século. O que significa isso? Século aqui, ele não está falando de um período de 100 dias. Ele está falando de mundo. Ele está falando de sistema. Toda vez que você vê a palavra século ou mundo citado na Bíblia, ele não está citando exatamente o planeta Terra ou o período de 100 anos. Ele está citando um sistema mundial. Ele diz: não vos conformeis com esse sistema, com este séculorum. Né? Não vos conformeis com a forma como as coisas são feitas aqui nessa terra. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, Brasil, não vos conformeis com a corrupção, não vos conformeis com a propina, com a propinocracia que reina no nosso país, né? Com aquela coisa de você deixar os R$ 50 debaixo do tapete do banco do carona, na vistoria do Detran. Não se contente com os 100, R$ 150, não sei, R$ 200 que você deixa para o cara da Light não te multar ou não cortar a sua luz. Não vos conformeis com pegar um troco a mais e achar que está sendo abençoado. Não vos conformeis com a corrupção desse mundo, com esse século. Porque existem fatores, amados, na nossa sociedade que podem ser até culturais, mas que desagradam o coração de Deus. E nós, como cristãos, precisamos fugir disso. Nós não podemos nos amoldar a isso. Nós não podemos estar conformados com esse século do jeito que ele é. Alguém pode dizer assim: mas no Brasil, no Rio de Janeiro, as coisas são assim. Mas não deveriam ser. E nós, cristãos, devemos lutar para que não sejam. Nós não podemos nos conformar com o absurdo. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade. Nós não podemos nos conformar com a corrupção. Essas coisas precisam ser abomináveis aos nossos olhos, porque são abomináveis aos olhos de Deus. Se nós não tivermos no nosso coração a mesma justiça que a justiça de Deus, nós somos iníquos, né? Nosso senso de justiça está diferente do de Deus. Portanto, ele diz: não vos conformeis, irmãos, mas transformai-vos. Confirmando o que eu acabei de dizer. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação da mente. A partir do momento que eu transformo a minha mente para que eu não me conforme com esse mundo, eu consigo experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se nós invertermos essa equação, nós vamos entender que Paulo está dizendo o seguinte: se eu não renovar a minha mente e se eu me conformar com esse século, conformar com esse mundo, se eu me conformar com esse sistema corrupto, ineficaz, com esse sistema de propina, com esse sistema de imoralidade, com esse sistema de promiscuidade, eu não vou conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, concluindo, para que eu experimente essa vontade de Deus, eu não posso estar conformado. Os conformados com este mundo não conseguirão experimentar o que vem da parte de Deus. Se você está me assistindo hoje, você é crente em Cristo Jesus, ou não, mas deseja se achegar a Deus, deseja estar mais perto, deseja estar na presença de Deus, entenda isso.
Se você continua, mesmo conhecendo a Deus, você continua conformado com esse mundo, se você acha que esse mundo é maneiro, que esse mundo é bom, que nesse mundo está tudo ok, e que pela força humana, sem Deus, esse mundo pode chegar a algum consenso, pode chegar a algum conserto, meu querido, você jamais vai experimentar o que vem da parte de Deus. Se você não renovar a sua mente pelo Espírito Santo de Deus para entender que Ele é que dá o senso de justiça para o mundo, e para que você entenda que o mundo, naquela época, muita coisa, e hoje, da mesma forma, é que esse mundo está cada vez mais tirando Deus da equação, que esse mundo, em suas políticas, esse mundo, né, não é do discurso, irmãos, né? Muito político tem discurso, Deus isso, Deus aquilo. Isso não quer dizer que Deus está no negócio. Deus está no negócio quando as coisas são feitas de maneira idônea. Deus está no negócio quando a sua palavra ela é respeitada, não trechos isolados, mas toda ela. Deus está no negócio quando a gente diz não para a corrupção. Deus está no negócio quando a gente trabalha com honestidade, com competência. Deus está conosco não quando a gente diz Deus isso, Deus aquilo. Então, veja, a partir do momento em que nós temos governos, formas de governar e governos até mundiais, né, consensos mundiais, que tiram Deus da equação, que tiram Deus do meio da jogada, você não tem como dizer que esse mundo vai caminhar bem. O que você vê na internet, meu querido, é só uma maquiagem. O que você vê desse mundo globalizado, maravilhoso que estão pintando para você é uma miragem. Tem muita gente sofrendo nesse mundo. Tem muita gente sofrendo as consequências de um mundo que tirou Deus da equação. Tem muita gente sendo perseguida na Nigéria, na China, países medo-orientais, africanos. Tem muita gente sendo perseguida. E essa perseguição virá para cá, não se engane. Nós precisamos começar a pedir, se você ainda não tem isso no seu coração, de que esse mundo é mau, corrupto, caído, e que está morto no maligno, como diz o apóstolo João, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me mostra o que está no teu coração. Faça essa oração. Senhor, me mostra o que está no teu coração. Renova a minha mente. Faça essa oração para que ela seja de acordo com a tua vontade. E aí depois você abra o teu Netflix, você abra o teu serviço de streaming, liga a televisão e você vai ver, Deus vai te mostrar o quanto esse mundo tirou Deus da equação, e não só isso, está deturpando Deus, distorcendo os princípios de Deus, tentando dobrar Deus para se moldar a sua própria vontade e o seu próprio projeto de poder. É assim que o mundo está caminhando. Mas não desanimemos, porque ele diz que aquele que renova a sua mente experimenta a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, irmãos, quando a gente renovar a nossa mente, Deus nos mostrar a podridão do mundo, ao mesmo tempo nós vamos estar aptos para conseguir ver, sentir, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós vamos poder fazer como Paulo e Silas na prisão fizeram, mesmo sendo presos injustamente e estando no cárcere inferior, louvaram a Deus. E as cadeias se abriram, as portas se abriram e o carcereiro e sua família ainda foram salvos. Que Deus possa te conceder esse momento de reflexão nesta manhã e que Ele possa fazer com que você enxergue quanto o mundo está caído, quanto ele precisa de Deus e o quanto Ele te chama e me chama para sermos esse sal e essa luz do mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós somos sal e luz. E nós precisamos brilhar essa luz o mais visivelmente possível para que muitos sejam salvos e nós possamos fazer a vontade de Deus.
Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma semana abençoada em nome de Jesus e que essa reflexão possa alcançar não só a ti, mas muitos familiares e amigos teus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.